Você já deve ter visto influenciadores financeiros, os famosos econocoach, defendendo que o Brasil não vale nada, que o real não vale nada e que você tem que mandar todo o seu dinheiro para os Estados Unidos ou comprar Bitcoin. Inclusive, nada contra você comprar Bitcoin ou mandar seu dinheiro para fora. Eu mesmo tenho alguns investimentos internacionais. A questão é a maneira que esses econocoaches fazem isso, desvalorizando tremendamente o nosso país e muitas vezes sendo desonestos. Desonestos matematicamente mesmo, porque se você ver números básicos, você vai ver que eles estão mentindo. E engraçado que muitos deles ainda se dizem patriotas. Eu sou patriota, mas na verdade parece patriota de outro país, dos Estados Unidos. E de novo, eu não sou anti-americano não, tá, gente? Eu viajo para os Estados Unidos sempre. Mas esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior, em que eu falei que uma das maiores fake news dos influenciadores é dizer que o real perdeu 84% do poder de compra desde a fundação do real. E eu disse que isso na prática é uma mentira, por quê? Porque moedas não têm poder de compra, porque moeda não é um ser vivo. Quem tem poder de compra são as pessoas que utilizam da moeda para comprar algo. Então na prática importa se as pessoas perderam o poder de compra ou não. E no vídeo passado eu mostrei para você por A mais B que as pessoas não perderam o poder de compra. Claro que eu estou falando em regra, tá? Pode ter uma exceção ou outra, obviamente, em relação ao produto ou outro, obviamente. Mas desde o real para cá, essa informação de que as pessoas perderam 84% do poder de compra é simplesmente mentira. E hoje eu venho falar com relação ao dólar. Por quê? O que as pessoas falam com relação ao dólar? Normalmente eles falam isso por um conjunto de informações emocionadas. Então, por exemplo, eu não gosto do governo, o governo é terrível. Ou, o Brasil é um país terrível, tem muita corrupção. O jeitinho brasileiro, logo eu vou mandar meu dinheiro todo pra fora. Porque lá nos investimentos internacionais é tudo lindo. Ou seja, eles pegam argumentos que têm um pouco sim de base na realidade, mas elevam a enésima potência. Mas matematicamente não faz sentido o que eles estão falando nesta proporção e eu vou te mostrar por que esses econocoaches estão errados em atacar o real dessa maneira. E não quero dizer que o real é a melhor moeda do mundo, mas não é esse espírito de vira-lata que muitos deles mostram pra você. Belezura? Inclusive, se você chegou agora e não é inscrito no canal, esse aqui é o canal Investland. Aqui a gente te ensina investimentos de maneira lúdica e didática. Você, por exemplo, vai assistir histórias, vai ver mapas gamificados, vai ver cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo, com muita didática, muita ludicidade, para você aprender investimentos aqui e sem ficar puxando o saco de político. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Então se você tá cansado de canais ideológicos no YouTube, clica no nosso canal e se inscreve aí, que aqui a gente mostra uma opinião um pouco mais centrada. Eu não falei 100% imparcial, porque ninguém é, mas a gente tenta ser um pouco mais honesto nos argumentos, independente se a gente gosta ou não do governo A ou do governo B. E no vídeo passado eu mostrei essa tabela, tá? De 1995 a 2025. A inflação em 1995, se você tivesse colocado R$100, seria o equivalente hoje a R$717. E eu mostrei pra você que o real, a moeda nominalmente, se desvalorizou aí, o pessoal fala 84%, 86%, enfim. Na verdade, fazendo a conta do modo contrário, é como se tivesse multiplicado aí a inflação em 7 vezes, vamos dizer assim. Mas eu mostrei que o salário mínimo, nessa mesma época, cresceu 15 vezes. E o salário mínimo é uma das métricas do poder de compra. Daniel, mas a renda média do brasileiro é diferente. Tá bom, faz com a renda média então. Você vai ver que vai chegar na mesma conclusão do que eu. Inclusive a renda média é maior do que o salário mínimo, tá? O salário mínimo cresceu 15 vezes. A poupança cresceu 16 vezes. O Tesouro Selic, se você tivesse colocado R$100, tinha virado 7 mil. Cresceu 70 vezes. Então, ei, o brasileiro não perdeu 84% do poder de compra não, ou 7,2 vezes, se você olhar na lógica ao contrário. Não, isso é fake news. Só o salário mínimo valorizou 15 vezes, querido. E claro, eu estou falando numa média geral. Não tente pegar um produtinho de exceção para você comparar que subiu acima disso. Aí também tu tá sendo muito desonesto nos argumentos. A gente tá olhando a lógica completa, tá? Você só vai ganhar essa discussão em um caso. Se você falar assim, eu não acredito em dados oficiais, só acredito em dados da minha própria cabeça. Tudo bem, realmente, o salário mínimo não era R$100,95 e não está 1.518 agora. Você vai questionar esse dado. Não, mas esse é verdade, não tem como eu questionar. Mas eu vou questionar a inflação. Muita gente vai nesse caminho. Aqui a gente traz os dados oficiais. E hoje eu quero fazer um pouco mais, porque hoje eu quero falar do dólar. O dólar em 1995 era R$1 e hoje está a 5,50. Isso dá um crescimento de 5,5 vezes. Lembrando que o salário mínimo cresceu 15 vezes, só isso já poderia justificar. Mas mesmo esse dólar aqui, é injusto você mostrar assim. Sabe por quê? Os influenciadores, cara, é tão lindo, os caras, eles leram metade de um livro neoliberal e tal, e eles aprenderam sobre demanda e oferta, e eles acham que o livre mercado resolve tudo, então nessa cartilha mais adolescente econômica e tal, o Estado só atrapalha, impostos são ruins e tal. Eu entendo, eu já fui dessa cartilha super liberal. Só pra você que não sabe, tá? Caiu no canal aqui de primeira, eu não sou também socialista ou comunista e etc. Não, eu sou um cara de mercado, tenho milhões investidos, vou já mostrar minha carteira de investimento pra vocês. Só que eu tento ser um pouco mais razoável. Inclusive, eu sei que o Estado americano, o Estado chinês e grandes países do mundo usaram do Estado sim pra se desenvolver. O Estado pode atrapalhar uma nação? Pode. No Brasil, inclusive, atrapalha. Mas se bem organizado, o Estado pode até ajudar o setor privado. Então eu não fico com essas caricaturas de o Estado vilão, só o livre mercado resolve. A minha moeda é terrível, vou fugir para outro país.
Então, se você não gostar do meu tipo de análise, tudo bem, você pode ir para outros canais do YouTube que analisam exatamente dessa maneira que eu falei, com essas caricaturas, de acordo com o seu viés, tá tudo massa. Mas aqui eu vou te mostrar números e a história completa, não só um pedacinho dela. Porque os caras vão te mostrar isso aqui, ó, uma foto dessa de 94, 95, e falar, olha como a inflação é terrível. Aí você fala, caramba, subiram mesmo os preços, né? Até você raciocinar que a moeda por si só não é um ser vivo, mas quem tem poder de compra não é moeda, mas as pessoas que usam a moeda, tu pode cair no conto do EconoCoach. Mas voltando ao nosso raciocínio para falar do dólar, o que os influenciadores não falam? Que essa cartilha do livre mercado, eles falam bem, show de bola, beleza e tal. E que o preço da maioria das coisas deveria ser definido pela demanda e oferta. Show de bola? Show de bola. Aí eles falam que o real era R$1 em 1995. Show de bola, verdade. Mas ninguém fala que o câmbio era fixo, que ele não era definido pelas leis naturais da demanda e oferta. Então essa desvalorização de 1 para 5, ela não é real, porque hoje o câmbio é flutuante, é 5,50, beleza. R$6, se você quiser arredondar, beleza. Daria 6 vezes aí a multiplicação. Mas na época esse R$1, ele era fake. O Banco Central controlava o câmbio. Então você não pode usar a mesma base de comparação, pegar um câmbio fixo e um câmbio flutuante e falar que desvalorizou nisso. Não. O correto a se fazer é você ver um estudo de qual era o preço do real a câmbio flutuante ajustado na época. Claro que isso é um pouco difícil de fazer, mas os economistas mais conservadores falam que é 1,50, mas a maioria vai gerar em torno de 1,80 a R$2. Ou seja, o dólar real não era R$1, mas é próximo de R$2. Tanto que em 98, quando o Fernando Henrique quis lá inventar o negócio da reeleição, que ele foi reeleito, mas eles seguraram o câmbio artificialmente, mas quando foi lá no final de 98, início de 99, soltaram o câmbio, ele foi pra onde? Ficou próximo de R$1? Não, ele foi pra R$2. Isso aqui, por exemplo, é o dólar de cada ano. Olha só, tudo aqui próximo de R$1, R$1, ó. A média do ano é perto da cotação máxima do ano, tá vendo? Ó? 1,20, 1,20, 1,11, 1,12, 1,13, 1,3. Mas em 99, quando ficou solto, filho, olha só, 1,80 e 2,16, cara, no mesmo ano a máxima já chegou a bater 2,16, cara. Então, na prática, o real não desvalorizou de 1 para 5,50, mas foi de 2 para 5,50, ou 2 para 6. Você fala, Daniel, tem muita diferença? Tem, porque olha só, de 1 para 6 é 6 vezes, né? Mas de 2 para 6 é somente 3 vezes. E se eu voltar para nossa planilha aqui, eu tenho, se eu usasse comparativo de R$2 no começo para 6, agora vamos botar o real para 6. O real para 6 maior. Beleza, ele teria desvalorizado aqui 3 vezes, foi o triplo de multiplicação, né? Então essa conta de 1 para 6, ela não é correta. Mas mesmo a de 1 para 6, você ainda tem que a inflação foi mais que isso, e você ainda tem que o salário mínimo valorizou mais que isso, a poupança valoriza mais que isso, e o Tesouro Selic mais que isso. Mas, Daniel, você não falou do argumento de que tem que mandar o dinheiro para dólar, mas no dólar a gente está investindo em outro produto vinculado ao SP500, aí tudo bem, você está falando de investimento, show de bola, eu concordo. Mas você está pressupondo também que investir no Brasil não dá dinheiro, é isso? Que você está perdendo pro dólar? E eu vou te mostrar isso agora, que isso é mentira, você não está perdendo pro dólar. Se esses investimentos mais básicos já ganha, imagina os outros que eu vou te mostrar. Inclusive, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, chamado Luiz Bassi, tem 4 bilhões de reais investido, todo em real. Ele não mandou o dinheiro dele pra fora. Tá investindo no Brasil, na geração de empregos aqui. Eu posso dizer que ele é o verdadeiro patriota. E olha que eu discordo de muita coisa do Barça e tal. Mas assim, agora o outro cara se emitir a patriota e ficar te estimulando a jogar todo o teu dinheiro pra fora, aí é uma autoprofecia, né? Aí o real desvaloriza cada vez mais porque tem um monte de influência mandando tirar dinheiro do país. Aí eu tenho algo pra te mostrar aqui, minha carteira de investimentos. Cara, Skin in the Game. Gente, eu tenho esse canal de investimentos, eu já investia há 10 anos em renda fixa, 5 anos em renda variável, eu já tinha MBA em investimentos e eu não dependo desse canal ou de curso pra sobreviver. Eu empreendi no mundo real, tá? Muitos dos influenciadores financeiros começaram ensinando aqui, venderam o curso pra galera daqui, ficaram ricos vendendo o curso, não investindo. Mas tudo bem, eu respeito a história de cada um, não tem nenhum problema fazer isso. Inclusive, muitos deles ajudam a sociedade. Outros cometem deseducação financeira por conta de viés, né? Ou por conta de ódio político ou ao próprio país. Eu tenho uma carteira aqui, por exemplo, só nessa carteira, 4 milhões e 600 mil em ações, tá? Então eu tenho aqui Banco do Brasil, uma empresa estatal, que muita gente fala que não investe estatal. Por quê? Aí o cara vai no podcast e fala, porque o risco governamental, o risco estatal e tal... Cara, ideologia pura, suco de ideologia puro. Cara, você não aprendeu a fazer análise fundamentalista de ações? Existem empresas estatais boas e empresas estatal ruim. Existem empresas privadas boas e empresas privadas ruins. Agora, se você quer só investir com ideologia, tudo bem. É até bom, porque aí tu fica com o ideológico, tu acha que o Brasil vai virar Venezuela e que estatal é ruim, tu deixa os preços baratos e a gente compra as estatais que prestam, tá? Não é também todo estatal que presta, não. E aí, por exemplo, eu tenho aqui 600 mil em Banco do Brasil, 540 mil em Taesa, nesta carteira, tá? Tem outra carteira aqui também. 540 mil em Banco do Brasil Seguridade, 528 mil em Petrobras. Vamos analisar as 4 principais? Vamos fazer uma análise e ver o lance do dólar, da inflação. Ai, meu Deus, eu tenho que desesperadamente tirar o meu dinheiro do país. Vamos analisar. Banco do Brasil. Eu venho aqui em cotação ajustada, que considera os dividendos dos últimos 10 anos. Então, se eu tivesse colocado R$1.000 em Banco do Brasil, hoje eu teria 3.200 em 10 anos, tá? Em Petrobras, por exemplo, se eu tivesse colocado R$1.000, eu teria 7.900 em 10
10 anos, tá? Aí o que eu fiz? Eu transformei isso e joguei na nossa planilha. Só que em vez de R$ 1.000, eu coloquei como se fosse 100. R$ 100 viraria, no caso, R$ 794, tá? Eu dividi aqui por 10, só pra nossa planilha ficar equiparada. E aqui está a nossa planilha de 10 anos, de 2015 a 2025. A inflação, R$ 100 viraram 179, 1,8% de crescimento de inflação. O dólar saiu de 3,95 para 5,50. Ah, Daniel, quero botar a máxima. Quero botar a máxima, porque a máxima... Inclusive o pessoal fala assim, ó, por que o dólar bateu 6,27? Aí o pessoal falava, é risco fiscal. O governo não está pagando as contas. Por que falava isso? Ideologia. Não gosto do governo e fala isso. Inclusive, eu não sou muito fã do governo também não, tá? Por mim, o Lula se aposentava, não concorria mais, enfim, etc. E o Bolsonaro também, aliás. Eu acho que os dois, eles dão uma poluída no debate. Pois é, então, meu querido influenciador, o dólar saiu de 6,27, então, para 5,50 agora. Por quê? O governo virou responsável fiscal, é isso? O Lula virou responsável fiscal agora, é? Então, cara, não passa vergonha, não paga mico. Tu fez um monte de vídeo na internet falando de dominância fiscal, que agora tava tudo indo pro abismo, dominância fiscal. Agora nem a taxa de juros consegue controlar, teria que ser a parte fiscal. O governo não paga as contas, o dólar vai bater R$ 7. Quantas thumbnails você não viu de dólar bater R$ 7 e dominância fiscal? Claro que um dia o dólar vai bater 7, é uma tendência natural. Mas assim, o cara vomitou ideologia. Aí baixa pra 5,50, o que acontece? Os caras, em vez de justificar, somem do mapa. E tu que é seguidor, nem questiona. Então, Daniel, por que o dólar subiu e desceu? Eu fiz vídeo sobre isso. Cara, foi basicamente a Trump Trade. Aconteceu no mundo inteiro. As eleições do Trump, ele também prometeu taxar muitas coisas, ficou um risco de inflação nos Estados Unidos, por isso o juro americano que já estava alto, ficou na expectativa de ficar mais alto, e tendo inflação lá é pior, acontece fuga pro dólar, e aí o dólar bateu 6,27, assim como cresceu em todos os outros lugares do mundo. E aí depois que a Trump Trade, ou esse risco do Trump das taxas amenizou, o que aconteceu? O dólar tá 5,50. Então a maioria do efeito do dólar foi por causa disso, porque no mundo inteiro foi assim. Ah, Daniel, mas no Brasil subiu um pouco mais do que a média. É, mas o Brasil também se valorizou mais do que a média. O teu influenciador não te falou que em 2025 o real, dependendo do mês que você analisa, foi a moeda que mais valorizou no mundo ou tá entre as 5 que mais valorizou no planeta. Essa informação de que em 2025 o real se valorizou, tu vai ouvir só de petista com certeza, né? O petista no passado a culpa não era do Lula, mas agora que valorizou também, o petista fala, não, agora é mérito do meu presidente Lula. Gente, não é mérito nem demérito do Lula, foi a Trump Trade, enfim. E não tem nada de risco fiscal não. O Brasil vive problema de déficit fiscal há 10 anos, querido. O Paulo Guedes era liberal, que inclusive ele defendia exatamente a mesma medida do Haddad, tem vídeo aí deles defendendo a mesma coisa, e o Paulo Guedes teve déficit todos os anos. Ah, mas teve a pandemia. Desconta a pandemia então, vai lá, faz o desconto. Ia dar déficit do mesmo jeito. E em 2019, não sei se tu sabe, não tinha pandemia, tá? Foi déficit do mesmo jeito. Ah, Daniel, mas em 2022 o Bolsonaro fez superávit. É, mas todo mundo sabe que ele pedalou o precatório, né? Pedalou ou não pedalou? E que fez aquilo com os governadores e os combustíveis. Fez ou não fez? E obviamente o Haddad fala isso, né? Em 2023 ele fala, ó, 2023 o governo Lula teve déficit, mas 100 bilhões tá na conta do Bolsonaro, que ele só jogou o déficit pra cá. Verdade, Haddad. O Bolsonaro fez o déficit 4 anos seguidos porque pedalou o precatório. Show de bola. Mas mesmo se eu descontar os precatórios caloteados pelo Bolsonaro, o governo Lula também teria déficit no primeiro ano. Então, tu também, Haddad, tem um pouco de culpa no cartório aí, né? Depois, no segundo ano, melhorou o lance fiscal. Ó, o lance fiscal melhorou no segundo ano do governo Lula do que o primeiro. Mas mesmo assim, o dólar subiu. Prova de que não era o lance fiscal. Outra coisa, nos primeiros anos do Lula, nos 8 primeiros anos, essa cartilha que a galera fala do tem que ter superávit primário, tem que ter o PIB crescendo, tem que ter inflação caindo, tem que ter dívida pública caindo, isso tudo aconteceu nos 8 anos que o Lula foi presidente naquela primeira vez lá. Então tudo isso acontecia. E qual era a taxa de juro praticada na época? 18%, 15%, 20%, era super alta. Então não é uma regra perfeita de que é superávit primário, vai ser a taxa de juros baixa. Não, o Brasil infelizmente tem o costume, por causa de muitos interesses, de manter essa taxa de juros alta. Esses interesses eu posso falar num outro vídeo pra vocês, tá? E também não vem culpar a gente investidor também não, porque muita gente fala, os investidores que quer a taxa de juros alta. Não, alguns especuladores sim, alguns rentistas sim, mas o investidor sério da Bolsa de Valores, ele quer o juro baixo, porque o juro baixo aquece a economia, as empresas crescem, o mercado de ações cresce e ganhamos mais dinheiro e o país evolui. Então, eu sou um investidor que eu quero sim juro baixo. Não sou especulador não, tá? Mas mesmo assim, tem um negócio de juro aí no Brasil que é um pouco feio. E pra fechar, olha aqui, querido. As empresas eu coloquei aqui, ó. Banco do Brasil, se eu tivesse colocado 100, virou 327. Cresceu 3 vezes no período. O dólar foi 1,6. Petrobras, querido, se você tivesse colocado R$ 100, teria virado 794. Cresceu 8 vezes no período. O dólar foi 1,6. Isso aqui é o crescimento médio anual da inflação, que é o famoso CAGR. Crescimento anual composto. Ah, Daniel, mas de R$ 100 de inflação para 180 é 6%? Sim, é 6% ao ano em média. Vou te mostrar na nossa calculadora que tá ficando pronto aqui de Investment, tá? Então, por exemplo, você coloca lá R$ 100, tá aqui, ó, vamos ver, ó, R$ 100, aporte mensal zero, taxa de juros 6% ao ano, se bem que deve ser 6 e alguma coisa ali, né? Tem que ver a vírgula. Anual, período de tempo, 10 anos, tá? Você vai calcular, ó, no final, R$ 179. Exatamente o que a gente tem na nossa planilha aqui, ó, R$ 179, tá? Ah, Daniel, por que não ficou perfeito?
Deve ter alguma casa decimal aqui, ó. Tá aqui, ó, 6,04, por isso, tá? E tudo que é azul é positivo, tá? É o investidor, é o poder de compra do brasileiro e tal. Tudo cresceu mais do que a inflação ou do que o dólar. Então para de ser de espírito de vira-lata e falar mal do teu próprio país. Aqui dentro tem coisas boas a se fazer sim. Claro que tem problema, claro que tem corrupção, claro que o governo pode ajustar a parte fiscal, claro, ninguém é contra isso, todo mundo é a favor. Mas é feio, cara, ficar endemoniando contra o próprio país. Ah, Daniel, então quer dizer que eu tenho que, igual o Barça, deixar todo o dinheiro aqui? Você poderia deixar e você poderia ganhar. Mas eu, Daniel, também tenho investimentos internacionais. Eu tenho o ETF IVVB11, por exemplo. Tenho uma coisinha aqui, outra ali, internacional, mas é uma parte menor do patrimônio e eu acho assim importante. Poxa, o SP500 cresce todos os anos. Eu tenho o ETF chinês, eu tenho o ETF da Índia, mas a maioria do meu dinheiro está no Brasil. A maioria dos patriotas americanos, dos investidores americanos, tem o dinheiro no próprio país e um pedacinho fora. Eu tenho a maioria do dinheiro no próprio país e um pedacinho fora. Eu acho que eu posso falar que eu sou um patriota. Agora, o cara que quer mandar tudo pra fora, ficar falando mal do próprio país, mas vende curso só pro pessoal que mora no país, pagando espírito de caos e tal, e etc. Essa galera é metida educador financeiro e, na verdade, talvez esteja até deseducando financeiramente. Gente, eu não sou tão raivoso quanto pareceu nesse vídeo, tá bom? Eu sou um cara bem mais tranquilo, sou um cara mais centrado e tal. Eu tenho uma visão de mundo, acho que mais de centro, né? Eu viajei 25 países, eu era mais liberal antes, mas hoje eu sou um cara mais de centro, eu viajei 25 países, vejo a importância do mercado, vejo a importância do Estado também. E o nosso canal é esse, então eu tô sendo bem sincero com você. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva e a gente te espera no próximo vídeo. Até mais.